Amém, meus queridos? Então, vamos começar o discipulado, vamos começar a tocar alguns pontos aqui da palavra do Senhor, continuando aquele primeiro discipulado que fizemos há 2 semanas atrás, né? Onde lá começamos a falar sobre o islamismo, né? E um pouco da refutação sobre as doutrinas islâmicas, né? E agora nós vamos continuar falando um pouco sobre, não propriamente dito ao islamismo, mas a inerrância bíblica, porque um dos pontos aí que nós paramos naquela última aula foi uma declaração do Alcorão, aonde Jesus não teria morrido e Jesus não teria sido crucificado, certo? Então, o grande ponto que nós vemos aqui é se você consegue descaracterizar e tirar a eficácia e a eficiência da Bíblia Sagrada, logo você gera um problema muito grande. Porque se eu consigo falar, ou se eu acredito e falo que a Bíblia contém algum erro ou contém alguma irregularidade, se ela foi adulterada, se ela foi mexida, logo, se eu consigo descredibilizar a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, eu consigo gerar um problema muito grande ou desencadear problemas, né? Porque o que eu estou te falando nesse início? Se eu falo que a Bíblia ela só contém a palavra de Deus, de vez em quando a gente ouve esses estudos e pensamentos, né, que não são de hoje, já tem muito tempo, que a Bíblia ela só contém a palavra de Deus, que ela não é a palavra de Deus. Então, quando você começa a diminuir, né, a importância da Bíblia Sagrada, logo você começa a abrir portas e abrir leques para que você possa pensar além da Bíblia, para que você possa criar doutrinas além da Bíblia. Na última semana, nós falamos um pouco sobre o perigo, né, de você ir além da palavra do Senhor, de você estar além da Bíblia Sagrada. Isso é um perigo muito grande, porque foi indo além da Bíblia que a Igreja Católica criou, por exemplo, a mariolatria, né? Que essa adoração a Maria, essa veneração a Maria, essa aparição de Maria. Alguns falam, olha, Nossa Senhora apareceu ali naquela floresta, apareceu em tal lugar e tudo mais, e aquela aparição se torna algo santo, algo sacro, e tem-se a doutrina, né, que Maria é a mãe de Deus. Então foi indo além da Bíblia que a Igreja Católica criou o purgatório, foi indo além da Bíblia que a Igreja Católica criou o papado, foi indo além da Bíblia que a Igreja Católica canonizou homens e mulheres, e assim vieram os santos, né, que alguns oram e tudo mais a eles. Foi indo além da Bíblia que se fizeram imagens e etc, etc. Foi indo além da Bíblia que vieram os testemunhos de Jeová. Foi indo além da Bíblia, né, que um anjo revelou a Joseph Smith lá um outro evangelho, que ali começou os Mormons. Foi indo além da Bíblia que Maomé conversou com Gabriel na gruta, como nós vimos naquela outra aula. Então, é indo além da Bíblia que essas seitas vão sendo criadas. É indo além da Bíblia que essas heresias vão se enraizando na história da humanidade. Então, o perigo de ir além da Bíblia é que nós não temos um norte. É como se nós estivéssemos vagando aí em mar aberto, sem uma bússola, sem uma âncora, sem um mapa, sem uma direção, apenas vagando. Então, o perigo de você ter experiências pessoais ou experiências de terceiros que vão além da palavra de Deus é porque muitas seitas e heresias são criadas por esse além, né? Por esse plus, esse acima das Escrituras. Então, um dos pontos aqui que nós citamos sobre o islamismo na outra aula é justamente que ele nega a crucificação de Jesus, ele nega a morte e, consequentemente, nega também a ressurreição de Cristo. E eu mesmo já ouvi um vídeo, né, alguns vídeos de uma moça
que ela, não vou aqui citar o nome dela, mas ela se diz uma missionária cristã, ela era uma missionária cristã, e ela se converteu ao islamismo. E ela começa a falar vários pontos ali, ela fala que a Bíblia foi modificada, foi traduzida, foi adulterada muitas vezes, colocaram coisas, tiraram coisas. Então ela tenta desqualificar a palavra de Deus. E eu acredito que você que está nessa aula e você que depois vai ouvir esse áudio no Spotify, talvez você já ouviu, ou talvez você já viu um vídeo, já ouviu de alguém, ou talvez você já até pensou, né, que a Bíblia, eu, por exemplo, já ouvi várias vezes, não, a Bíblia já foi muito mexida, as pessoas já tiraram coisas, colocaram coisas, adulteraram, né, escritos ali foram perdidos e tudo mais, e tentam falar isso de uma forma a se desqualificar a Bíblia Sagrada, a diminuir as Escrituras. Porque se Satanás consegue diminuir a eficácia, a suficiência e a autoridade das Escrituras dentro da igreja, se Satanás consegue tirar a palavra de Deus como centro, lógico que tudo se torna válido, porque se a palavra de Deus não é a verdade máxima dentro da igreja, tudo se torna válido, tudo se torna certo, não há lei. O próprio Paulo fala, né? Quando não há lei, não há pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Se tudo pode ser feito, então se a palavra de Deus não é a verdade, então tudo se torna válido. Antes de eu começar a falar aqui com os amados sobre se essa conversa é verdade, né? Se a Bíblia ela foi realmente modificada, adulterada, mexida, etc, etc. Antes de eu começar a dar alguns dados aqui sobre isso, se a Bíblia é um documento confiável ou não, eu quero falar um pouco aqui do montanismo. Há um tempo atrás eu gravei alguns áudios falando sobre o montanismo e eu quero, e tá ligado nesse assunto, tá? Tá ligado nesse assunto, por isso que eu quero falar aqui sobre o montanismo. Eu tô com um livro aqui sobre a história da igreja e eu quero compartilhar um pouquinho aqui sobre o montanismo. Olha, o marcianismo e o gnosticismo tornaram-se as heresias arquetípicas ao cristianismo ortodoxo. De modo semelhante, o montanismo, que é um movimento primitivo com características sectárias, foi forçado ao cisma após um período de atividade dentro da igreja maior. Nenhuma discrepância doutrinária fundamental estava envolvida, mas divergências na prática e em questões disciplinares acabaram gerando perturbações demais para a existência de uma única congregação. O termo montanismo vem de Montano, o qual, junto com duas mulheres, Príscila e Maximila, deu início a um movimento profético na Frígia, nos anos 150 ou 170 depois de Cristo. Isso aqui é século I, hein? Isso aqui é século I, século II, por aí afora. Os adeptos do movimento denominaram-no Nova Profecia. Já os oponentes chamaram de heresia da Frígia. Eu não vou ler tudo aqui que está no livro, mas eu vou resumir para vocês o que foi esse movimento do ano 150, 170, chamado montanismo. Esse movimento, ele se deu no seguinte, você viu que os adeptos chamavam de Nova Profecia. Era um movimento extremamente espiritual e eles falaram assim, não, nós temos que dar liberdade aqui para o Espírito de Deus. Nós temos que dar liberdade para o Espírito de Deus, nós temos que viver essa efusão e vamos buscar o Espírito de Deus e começaram ali uma busca. Pastor Elias, mas tem algum problema em buscar o Espírito de Deus? É lógico que não. Só que o problema do montanismo não era buscar o Espírito de Deus. O problema do montanismo é que justamente não tinha a palavra, não tinha doutrina. Então esse movimento do montanismo, ele começou a ir além da Bíblia. Então eu chamo a sua atenção para esse detalhe, cuidado com o além da Bíblia. Nós tivemos uma reunião agora esses dias com os obreiros e eu estava falando com eles, tudo que vos apresentarem, pergunte qual versículo,
Qual texto? Qual contexto? O movimento do montanismo, ali no primeiro, segundo século, ele visava muito esse lado espiritual, mas não tinha base bíblica, não tinha ensino, não tinha doutrina. Então, o primeiro momento que você olhasse, era muito atrativo, era muito maravilhoso. Por exemplo, eu já participei de igrejas que é muito parecido com o movimento do montanismo. Olha para você como é que nada se cria, né? Tudo se copia. Até na história da igreja é assim. Porque isso está lá no século I, século II, e eu já fui em igrejas lá no Brasil que realmente eram muito parecido com o montanismo. Eu ia nas igrejas, era assim, era muito poder, era muita unção, mas não tinha liturgia, não tinha direção de culto, não tinha pregação da palavra. Quantos cultos eu fui que era assim, era muita unção, era muito poder, era muita graça, era muita glória, só que não tinha ordem, não tinha decência, lá você quase não entendia nada, era muito louvor, quase tudo corim de fogo, e quando era a pregação mesmo da palavra, lia-se um versículo, não explicava-se o versículo, não falava sobre o versículo, não falava sobre o contexto do versículo. Por várias vezes eu presenciei que a pessoa lia um versículo e às vezes falava de outro assunto totalmente diferente. A pregação era 5, 10 minutos, debaixo de muito grito, línguas estranhas e tudo mais. Ou seja, o que edifica a igreja? A palavra. O que dá substância, subsídio? O que dá sustância? O que dá alimento para a igreja? Palavra. Então, assim, é muito parecido, não estou dizendo que é igual, mas muito parecido com o movimento do montanismo do século I e século II, são essas igrejas que falam assim, olha, nós temos que buscar o Espírito Santo e não podemos ter liturgia, não podemos ter ordem, não podemos ter decência, o culto vira uma bagunça e não há pregação da palavra, exposição da palavra. Irmãos, e eu já ouvi pessoas falando, é tanta unção que não deu para ter pregação da palavra. Eu fico imaginando e eu compartilho com os amados. Será que este culto foi mais ungido do que Atos capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo? Por que eu digo isso para vocês? Porque na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, na inauguração da igreja, quando o Espírito Santo desceu, que eles falaram assim, olha, foi visto língua repartida como que de fogo, que pousou sobre cada um, que desceu e tudo mais. O dia do derramamento do Espírito Santo, Pedro tomou a palavra e pregou. Peraí. No dia da descida do Espírito Santo, teve pregação da palavra de Deus. Aí eu me pergunto, será que o culto na igreja dessa pessoa, que eu já participei, né? Eu não vou citar aqui nome de denominação, até porque algumas são da minha cidade, eu acredito que quem ouvir esse Spotify ou quem está aqui na aula não conheça, mas eu já participei de cultos que a pessoa fala, nossa, foi tanto poder, foi tanta unção, foi tanta glória, que não deu para ter pregação da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, será que é mais do que Atos capítulo 2? Porque em Atos capítulo 2, um evento único, distinto, que não teve outro igual, em Atos capítulo 2 teve pregação da palavra. Pedro tomou a palavra e ele pregou, ele expôs as escrituras, ele falou das escrituras. É a palavra que edifica, é a palavra que dá alimento, é a palavra que dá edificação para dentro da igreja. Imagine você, meus irmãos, a pregação da palavra é vital. E o ministério da palavra é algo que vai ter fim. Porque quando nós estivermos em corpo glorificado, a única coisa que vai continuar é o louvor, né? O ministério de louvor vai continuar pela eternidade. O da palavra vai se aposentar, porque aí nós já chegamos numa estatura de varão perfeito, né? O que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Então, a pregação da palavra cessa, porém, o louvor, a adoração vai continuar e perpetuar por toda a eternidade. Mas hoje, dentro da igreja,
seja, a pregação da palavra é importantíssimo. Então, os excessos desse movimento chamado montanismo é que foi caracterizado ou caracterizou esse movimento como uma heresia por conta desses excessos. Tudo válido, tudo é unção, tudo é poder, tudo é glória e não tem pregação da palavra, não tem problema, não tem liturgia, não tem problema. Irmãos, a liturgia, eu não sou a favor de uma religiosidade, eu não sou a favor de engessar o culto, isso aí eu não sou a favor. Mas uma liturgia parte do princípio que Paulo fala sobre tudo ser com decência e ordem. Aonde o Espírito de Deus está, a organização. O próprio Paulo falou assim, quando vocês se juntarem, né, para cultuar e tudo mais, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem oração. Então, isso é base, né? Isso daí é item de decência, de organização, de liturgia. Então, é importante que tenha uma organização. O negócio é que a gente parte muito para os extremos, né? Uma hora a pessoa vai muito para o lado da liturgia e começa a fazer cultos frios, geladeiras, né? Fica aquele culto parecendo uma missa, aquilo parecendo uma paróquia, tudo engessado, parado, não tem uma efusão, uma glória, um poder, uma chama acesa, um poder quando se fala, quando se prega, quando se louva, louvando com o coração, rasgando a alma. Aí fica aquele culto engessado. Só que o perigo é ir para outra ponta da corda e falar assim, não, vamos para outra ponta da corda. E aí começa, muito unção, e não tem horário para começar, não tem para acabar, e não tem quem pega a oportunidade, quem fala, quem não fala, não tem pregação, não tem dirigente, não tem, e vira literalmente uma bagunça. E se torna uma cópia desse movimento herético que teve na época, chamado montanismo. Então, assim, é muito importante nós estarmos amparados, guardados pela palavra de Deus. É muito importante nós estarmos totalmente cheios da palavra do Senhor e também da unção. Sabe, a unção é o conteúdo, é o azeite dentro do vaso, mas a palavra é aquilo que nós vamos falar, é aquilo que nós vamos transmitir, é aquilo que nós vamos passar para as pessoas. Então, uma igreja que se abstém da palavra, uma igreja que se abstém da unção, ela tem sérios problemas. Nós não podemos nunca, o que eu falei aqui, salvo engano, no último Spotify, eu falei que uma vez perguntaram para Russell Shedd o que é mais importante, oração ou palavra? E ele falou assim, pergunte para um passarinho qual das duas asas é mais importante. Então, nesse sentido, nós temos que ter os dois, graça e conhecimento. É um desafio, mas graça e conhecimento. Pregar diante da palavra do Senhor, pregar diante de doutrinas bíblicas, pregar diante das verdades bíblicas e ter a unção de Deus. Irmãos, se nós tivermos conhecimento vazio de unção, é apenas uma palestra, é apenas um discurso. Mas se nós tivermos unção vazios de palavra, a chance de serem criadas e adotadas heresias no meio do movimento é muito grande. Então, nós temos que ter graça e conhecimento. Eu quero ainda ressaltar dos irmãos aqui, um livro que eu estou lendo aqui chamado Avivamento, do Hernandes Dias Lopes e do Arival Casimiro, e eu quero ressaltar uma parte aqui que fala sobre a palavra de Deus e sobre a pregação da palavra de Deus, e eu quero compartilhar isso com você porque edificou o meu coração aqui nessa tarde que eu estava lendo um pedacinho, e eu quero compartilhar com você. E o livro diz assim na página 112, precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Se duvidamos da inspiração plenária e verbal da Escritura, sua inerrância original, sua autoridade em matéria de fé e conduta, sua infalibilidade e sua eternidade, jamais deveremos pregá-la.
Precisamos crer no poder inerente da palavra. Ela é a semente do reino lançada sobre o solo do coração humano. Ela é o pensamento divino que sai pela boca de Deus, fazendo tudo o que Ele quiser. Ela é o trigo que alimenta, é o martelo que esmiuça a pedra. Ela é a espada do Espírito que corta, penetra, separa e discerne pensamentos e propósitos do coração. Ela é viva e tem vida em si mesmo. Portanto, não substitua a Bíblia por palavras humanas. Precisamos ler, meditar, entender ou compreender o texto bíblico antes de pregá-lo. Use os recursos da exegese, da hermenêutica bíblica, disponha a sua mente e o seu coração para buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Precisamos amar as pessoas para quem pregamos. Há muitos pregadores que amam a pregação, mas não gostam dos seus ouvintes. Seguem o exemplo do profeta Jonas, que pregou a palavra de Deus, mas não queria a conversão dos ninivitas. A pregação é uma declaração do amor de Deus. Precisamos da unção do Espírito Santo na pregação. Um pregador pode possuir conhecimento bíblico e teológico, ser dedicado e disciplinado na preparação da sua mensagem, mas sem unção do Espírito Santo, não terá poder e eficácia na sua pregação. Precisamos pregar na expectativa de obter resultados. Quando pregamos, alguns escarnecem, outros protelam, mas outros creem de imediato. Charles Spurgeon diz: se um pastor ficar satisfeito sem conversões, ele simplesmente não terá conversões. Não devemos jamais ficar satisfeitos com uma pregação sem poder e sem frutos. Jonathan Edwards diz: eu saio para pregar com 2 objetivos em mente. Primeiro, que todas as pessoas deem sua vida para Cristo. Segundo, ainda que ninguém lhe entregue a vida, eu entregarei a minha. Não devemos brincar de ser pregadores e nem tratar a pregação com desdém. Então, eu compartilho aqui essa parte desse livro com você nessa noite, para que você entenda quão importante é. A palavra é lâmpada para os nossos caminhos. A palavra é luz para os nossos pés. A palavra é justamente o renovo para a nossa vida. Quantas vezes nós entramos caídos, cabisbaixos, tristes, e a palavra, ela começa a gerar em nós um renovo. Os discípulos que estavam indo, a caminho de Emaús, fugindo da direção que Jesus deixou, foi a palavra que entrou no coração deles e começou a mover o coração deles. É tão importante a pregação da palavra, sabe? E aquilo que nós pregamos, eu li um pedacinho do livro aqui, que aquilo que nós pregamos tem que ser algo que nós acreditamos, Nesse mesmo livro aqui, eu li um relato aqui de David Hume, que era o patrono dos agnósticos no século XVII, e um dia um jornalista viu ele correndo pelas ruas de Londres, e ele virou e falou assim: onde você vai com tanta pressa? E ele falou assim: eu estou indo ver George Whitefield pregar. E o jornalista falou assim: mas você acredita no que ele prega? E o agnóstico falou assim: eu não acredito, mas ele acredita no que ele prega. Então, quando eu creio no que eu estou pregando, quando eu sinto o que eu estou pregando, quando eu vivo o que eu estou pregando, sabe? Quando eu sinto o que eu estou pregando, quando eu estou vivendo isso, quando, sabe, Deus está movendo isso dentro de mim, isso é a junção da palavra com a unção de Deus,
né? Um dia perguntaram para o grande avivalista Moody, Moody, o que você acha que nós devemos fazer para ter um reavivamento na igreja? E ele respondeu assim: acenda uma fogueira no púlpito, o altar tem que estar em chamas, quem está pregando tem que estar em chamas. Se você acende os gravetos secos, logo até a lenha verde começa a pegar fogo. Um dia perguntaram para John Wesley sobre a palavra, e John Wesley, ele falou assim: coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Ou você coloca fogo na sua pregação, ou você joga o seu sermão no fogo e elimina ela. Então a pregação da palavra, ela tem que queimar no coração daquele que prega, tem que queimar no meu coração, tem que queimar nos pregadores da igreja dos dias atuais, ou da Viva Church, tem que queimar no nosso coração esse amor pela palavra, essa chama pela palavra, essa sede pela palavra, sabe? Hoje em dia não é o que chama atenção, eu reconheço, não é o que chama atenção. O que chama atenção nos dias de hoje é milagre, é prodígio, é maravilha. Só que o milagre, o prodígio e maravilha é para atrair, mas é a palavra que convence, é a palavra que edifica. Viu em Atos 2 que eu citei aqui? Que Atos 2 vem aquele mover, eles começam a ver língua repartida como que de fogo, as pessoas, há um sinal visível, porque os homens falam assim: olha, eles estão parecendo como bêbados, eles estão parecendo como embriagados. Há um sinal visível do que está acontecendo, há um sinal audível. Eles falam assim, eles são galileus, e eles estão falando na nossa língua. Há um sinal que é notório, só que o sinal não é suficiente. O apóstolo Pedro tem que tomar a palavra e pregar a palavra. Ele prega sobre Joel, ele prega sobre a crucificação, ele expõe o pecado daquele povo, ele apresenta o perdão do pecado, ele fala sobre arrependimento. Irmãos, o sinal não é tudo, o sinal atrai, mas a pregação da palavra ela tem que existir. Então eu sei que nos dias de hoje nós damos muito valor para o sinal, né? Então é o culto da cura, aconteceu uma cura lá, aconteceu uma profecia, a pessoa entrega a profecia todo culto, a pessoa entrega a visão, entrega a revelação. A gente dá muita ênfase para o sinal. Nossa, a pessoa estava no culto lá e de repente revelou que na Catatumba 13 do cemitério José Maria enterraram lá um sapo com o nome na boca, e a pessoa, nossa, o que é isso? Que coisa maravilhosa, que profeta, que poder. Nós damos muito vazão para o que não é palavra. Falta pessoas com sede pelas escrituras. Neemias, ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, mas Esdras, ele foi reconstruir o coração do povo. E o coração do povo, meu irmão, se Neemias estava reconstruindo muralha com tijolo, Esdras estava reconstruindo o coração do povo com a palavra de Deus. Esdras lia mais ou menos 6 a 7 horas dos rolos da lei. Ele lia, passava todo dia 6, 7 horas lendo, não é pregando, hein? É só lendo, para o povo ser edificado. Então assim, falta nos dias de hoje essa sede pela palavra, esse afinco pela palavra, esse apreço pela palavra. Hoje em dia nós abrimos mão muito facilmente de doutrinas bíblicas por conta de modismos. Nos falaram, mas foi uma experiência, mas foi um milagre, mas foi um testemunho, mas foi um anjo, mas foi uma visão, mas foi... Falta os bereanos, me diga onde está na palavra, me diga onde está nas escrituras. Um verdadeiro avivamento, ele vem debaixo de oração e debaixo de pregação da palavra, ele vem debaixo dos dois. Nós temos que pedir um avivamento em oração e nós temos que pregar a palavra de Deus. Uma coisa não pode ser desprendida da outra, entende? Uma coisa não pode ser desprendida, nós não podemos ir só
só para o lado do conhecimento, senão nós vamos virar uma faculdade, né? Nós vamos virar uma universidade. E também nós não podemos ir só para o lado da unção e abandonar os ensinos, porque senão nós nos tornamos errantes, ovelhas errantes, sem direção, sem pastor, sem liderança, sem nada. Nós vamos apenas guiados por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos, por visões, sonhos e etc. Nós temos sim, Deus fala conosco, fala, Deus nos dá direção, nos dá, mas doutrinariamente a direção que Deus nos deu é a sua palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo disso aqui que eu estou falando. Deus pode usar alguém para falar comigo? Por exemplo, chega alguém aqui, me manda um WhatsApp e fala: pastor, quero entregar para você da parte de Deus, que é para você, você pode aceitar aquela proposta e dizer sim, que é de Deus. Um exemplo, tá, irmão? Estou dando um exemplo. Diga sim para aquela proposta, porque Deus está dizendo que você pode fazer em resposta ao que você está orando, ao que você está pedindo. Ok. Deus fala através de profecia? Fala. Por exemplo, eu posso ter um sonho e esse sonho ser uma mensagem de Deus para a minha vida? Pode, lógico, Deus fala. Deus pode me dar uma visão? Sim, Deus fala, sim. Agora, doutrinariamente para a igreja, aí é a palavra, aí é a Bíblia. A revelação está selada, a revelação tem um fim, tem um ponto final. Ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, lá na minha cidade tem uma missionária que alguns anos atrás Deus falou com ela, as irmãs aí talvez lembrem, que antigamente as mulheres usavam uma ombreira aqui embaixo da blusa, né? Ficava com as duas ombreiras aqui embaixo da blusa, ficava alto assim, e ela usava essa ombreira, e um dia o Espírito Santo falou com ela assim: eu não quero que você use mais essas ombreiras, né? E ela falou que realmente ela se sentia muito envaidecida quando colocava aquelas blusas com ombreiras e tudo mais e entrava dentro da igreja. Era algo pessoal dela. Deus falou com ela para não usar mais. Ela obedientemente parou de usar ombreiras, as blusas, então a seguir ela já fez sem ombreiras, e as que tinha ela mandou tirar todos e tudo mais. Ela fez disso uma doutrina? Não. Ela lançou um livro, tem que se tirar as ombreiras e tudo mais, ombreiras não, diga não a ombreiras. Ela lançou um livro assim, ela fez uma doutrina para a igreja com isso, Ombreiras capítulo 2, não, foi para ela, entende? Ela abriu a igreja, as ombreiras dos últimos dias, não, é para ela, foi uma revelação para ela, foi uma palavra de Deus para ela. Talvez tem alguma mulher que Deus vai falar com você. Você não pode usar brinco. Você não vai usar maquiagem. É uma revelação para você. Talvez Deus vai falar comigo assim: Elias, eu não quero que você use meia branca. Eu não quero que você use bermuda. Eu não quero que você use pulseira. Eu não quero que você... É uma revelação minha. Você está entendendo? Para mim. Então, pastor Elias, você crê que Deus fala com a gente assim pessoalmente? Por exemplo, olha, eu não quero que você faça isso. Creio. Agora, eu pegar uma revelação pessoal e transformar em doutrina, aí é contra a palavra. Por quê? Porque a revelação é a Bíblia. Direcionamento para a igreja de Cristo é Bíblia. Direcionamento para a igreja de Cristo num todo é palavra de Deus. Entende? Então, assim, é nesse sentido. Deus pode falar com você pessoalmente? Pode falar comigo pessoalmente. Porque eu posso começar a fazer algo ou estar fazendo algo que o Espírito Santo não se agrada. Que o Espírito Santo está se entristecendo. Então o Espírito Santo vem e fala comigo: eu não quero que você faça mais isso. Entende? Por exemplo, Davi vestiu a armadura de Saul, a armadura ficou grande. Ele falou: cara, eu não vou usar essa armadura. É pecado usar armadura? Não. Era errado Davi usar armadura? Não. Mas não coube nele, ele falou assim: eu não vou usar. Entende? Então tem coisa que não é pecado para todo mundo, mas não é para mim. Entende? Porque cada um tem o seu ponto fraco, né? Ou os pontos fracos, a sua fraqueza. E Satanás, ele vai tentar-nos nos nossos pontos fracos. Então, se o seu ponto fraco é mulher, talvez com você, homem, Deus vai falar assim: mantém uma distância, não pega amizade com muita gente, se isola mais, porque é o seu caso,
É o seu caso particular. Talvez a pessoa ela tenha uma queda com algo financeiro. Então, com você, Deus vai ter um tratamento. Ó, diminui aqui, cuidado ali. Aí aparecem situações de dinheiro e para te tentar. É a área que você vai ser tentado. Entende? Tem um irmão, amigo nosso, que ele falou, eu sempre perdi muito tempo jogando videogame. E Deus falou comigo, eu quero que você venda, acabe com isso. Ele pegou e vendeu. É pecado ter videogame? É pecado jogar videogame? Eu vou colocar na confissão de fé da Igreja Viva Church, não terás videogame? Não! É uma questão que Deus falou com ele, porque era uma situação com ele. Entende? Então tem coisa que Deus vai falar comigo por causa da minha estrutura, da minha fraqueza. Entende? E não é para o outro, é para mim, pô. É eu que tenho essa dificuldade. Agora, para o todo, aí é a palavra de Deus. Para todo mundo, aí é a palavra de Deus. Então a palavra tem que ser observada. A palavra tem que ser obedecida. A palavra tem que ser seguida. Ok? Eu vou começar agora a falar com vocês. É uma parte da aula, né, que é um pouquinho mais teórica, mas é muito importante você pegar isso e você que está aqui na aula, depois você entra no Spotify e você ouça de novo o que eu vou falar aqui agora, porque eu sei que é meio teórico, mas eu sei que pessoas, igual eu falei no início, podem já ter te perguntado, né? A Bíblia é adulterada, como é que você crê em Bíblia? Isso aí é livro escrito pela mão dos homens e tudo mais e tal. Se você procurar lá no Spotify, Pode Falar Pastor, você vai ver que tem uma aula lá que a gente fala de bibliologia, que eu falo um pouco sobre o autor da Bíblia, sobre os escritores da Bíblia, a divisão da Bíblia, ou as divisões da Bíblia. Então eu falo um pouquinho lá. Agora, nesse momento, eu quero falar um pouco sobre a autenticidade da Bíblia. E aí, foi adulterado mesmo? Qualquer um mexe, qualquer um... É a festa da mãe Joana? É o que é? Fim de ano da Globo? A festa é sua, é nossa, qualquer um mexe e tal. Vamos ver aqui então. Olha, nós sabemos que os originais, né, que tem os autógrafos ali dos evangelistas, né, que saiu, os documentos mesmo que saiu da mão de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, esses aí se perderam, dada a fragilidade do material usado, né, que era ou pele de ovelha ou papiro, mas isso não impede que a história prove a sua existência. Naquela época era muito comum ter cópias. Então, apesar de não ter os originais que saíram, tem muitas cópias, né? As cópias, os manuscritos antigas desses originais, que são os papiros, os códices unciais, né, que são escritos em caracteres maiúsculos sobre pergaminho, os códices minúsculos, escritos mais tarde com caracteres minúsculos, e os leccionários, que são textos para uso litúrgico. Nós conhecemos cerca de 5.236 manuscritos. O que são manuscritos? Cópias. Eu vou falar de novo, meu irmão, que isso aqui é para você anotar, se você estiver anotando. Você sabe quantos manuscritos que tem hoje, cópia do texto original do grego do Novo Testamento? Só do Novo, hein? Só do Novo. 5.236 manuscritos, comprovados como autênticos por especialistas. Então, nós temos aqui divididos assim, 81 papiros, hoje, no mundo atual, tá? Isso aqui é uma palavra mais teórica para você um dia falar com os críticos de Bíblia, né? Os ateus, o pessoal de outra religião. Eu gosto do Alcorão porque a Bíblia foi muito modificada. Ó, nós temos hoje 81 papiros, 266 códices maiúsculos, 2.754 códices minúsculos e 2.131 leccionários. Os papiros são os mais antigos testemunhos do Novo Testamento e estão distribuídos pelo mundo. 76 papiros do texto original do Novo Testamento,
acham-se em Leningrado. Depois, se quiserem, eu mando aí para vocês escrito. Mas alguns estão em Leningrado, outros no Cairo, outros em Oxford, outros em Canterbury, e outros em Heidelberg, outros em Nova York, outros em Gênova. Desses papiros, alguns são do ano 200, o que é muito importante, já que o Evangelho de São João foi escrito por volta do ano 100. São, por exemplo, do ano 200 aproximadamente, o papiro 67, guardado em Barcelona. Tá? Existem hoje mais de 5.000 cópias manuscritas do Novo Testamento, datadas dos 10 primeiros séculos. Alguns são papiros do século II e do século III. O mais antigo de todos é o papiro de Highlands, conservado em Manchester, na Inglaterra, ok? Do ano 120 aproximadamente, é o mais antigo, é o manuscrito mais antigo que tem, é 120, do ano 120 depois de Cristo, e contém os versículos de João, capítulo 18, versículo 31 ao 33, 37 e 38. Ora, se nós observarmos o Evangelho de João, meus irmãos, ele foi escrito por volta do ano 100. Verificamos que tem um manuscrito que é, então, a cópia do próprio original. Se eu estou te falando que tem aqui, né, lá onde que eu falei que é Manchester, na Inglaterra, se eu estou falando que tem uma cópia lá em Manchester do ano 120 e o evangelho por ali original foi no ano 100, irmãos, nós estamos falando que é praticamente uma cópia direta do original. E existe esse manuscrito. Então, as pequenas variações encontradas nessas 5.000 cópias, elas são meramente gramaticais ou sintáticas e não alteram o seu conteúdo. O que isso quer dizer? O que eu estou falando com você aqui nessa leitura? A língua grega, a língua hebraica, ela é muito menor do que a portuguesa. Então, por exemplo, eu tenho uma Bíblia de estudo aqui que chama Bíblia de Estudo Palavras-Chave. Quando você pega essa Bíblia de estudo Palavras-Chave, você pega, por exemplo, tem uma palavra lá, né, que tem a palavra grega, né, um exemplo, qualquer palavra, a palavra grega, e tem um monte de palavras em português que tem o mesmo sentido para aquela palavra grega, porque a língua grega é menor. Você já viu o inglês, que o inglês é menor do que o português? Então, às vezes, você vai falar alguma coisa em inglês, às vezes nem tem a expressão exata no português, porque tem um monte de palavra que quer dizer a mesma coisa. Assim é o grego, assim é o hebraico. Você está entendendo? Então, por exemplo, tem uma Bíblia também para o pessoal aí que usa Android, pessoal que não usa iPhone nem OS, a galera do Android. Se você pesquisar aí, lá na Play Store, Bíblia de Estudo Strong. Isso aqui que eu estou dando aqui é uma pérola, hein? Isso aqui que eu estou falando com vocês aqui é uma pérola. Depois você me manda uma mensagem e fala assim, obrigado. Bíblia de Estudo Strong. S mudo. S-T-R-O-N-G. Strong. Essa Bíblia, se eu não estou enganado, ela custa R$1,50, €1,50, €1,70, um negócio assim. É quase de graça. Essa Bíblia é fenomenal. Por quê? Quando você entra nela, que você abre ela, tem algumas palavrinhas no texto que está em azul. Quando você clica na palavra, né? Quando você clica ali na palavra em azul, ela aparece a palavra em original, como você fala ela, como ela é escrita e a tradução dela para o português. E olha, irmãos, tem palavra que tem assim, quatro. Já viu o dicionário? Tem quatro sentidos que a palavra é usada, 4 momentos que a palavra é usada. A galera que está aqui na Bélgica sabe que tem certas expressões no francês que você só consegue falar o que é de fato mediante a conversa. Tem palavra no francês que você só sabe falar o significado dela mediante a frase que foi dita. Então, se você soltar essa palavra assim, só ela, você fala assim, eita, tem tantos significados, mas por causa da frase que ela foi empregada, né, por causa do texto que ela se encontra, você consegue ter um significado dela.
Entende? No grego é a mesma coisa, no hebraico é a mesma coisa. Então, assim, a pessoa pega hoje, tem as versões, né, do João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, tem a nova versão internacional, que é a NVI, tem a King James, que é a do Rei Tiago, né, a King James 1611, tem a King James atualizada. Então, você pega esse monte de versão. Aí você fala, pastor, eu vou confiar em qual? Não é uma questão de confiança. É uma questão que há um sentido fixo na palavra de Deus, nos originais. E quando você apresenta essas palavras, que são variantes, elas são mudanças meramente gramaticais. O que isso quer dizer? O sentido inicial não muda. Só muda o jeito de apresentar a mensagem. Por exemplo, vou dar um exemplo. E Jesus chorou. Isso aqui é um exemplo, tá? Não estou falando que tem Bíblia que vai falar o que eu falo aqui, não. Tá lá o versículo, Jesus chorou. Aí você pega a outra versão, tá escrito assim, e Jesus derramou lágrimas. Você viu que mudou o jeito de falar, mas falou a mesma coisa? E Jesus, dobrando o joelho, começou a chorar abundantemente. Aumentou uma palavrinha, mas é a mesma coisa. O que eu estou dizendo para vocês é que o sentido original da palavra, ele não é mudado. E isso, diante desses 5.000 e poucas cópias, 5.000 e poucas cópias. É por isso que a própria Bíblia fala que Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. 5.000 e poucas cópias. Nós temos originais lá do ano 120 e a palavra ela não se perdeu no seu contexto, na sua direção, na sua verdade, na sua pronúncia. Ela não se perdeu no seu sentido e na sua veracidade. Olha, os estudiosos, analisando esse grande número de manuscritos antigos, concluem que é possível reconstruir a face autêntica original do Novo Testamento, que é o que hoje nós usamos. Uma comparação muito interessante é confrontarmos esse tipo de testemunhas do texto original do Novo Testamento com as obras dos clássicos latinos e gregos usados pela humanidade. Verificamos que é muito privilegiado a documentação hoje existente para se constituir a face autêntica do Novo Testamento. Vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo que eu vou falar. Vou só beber uma água aqui e vou dar um exemplo do que eu estou acabando de falar. Irmãos, na história da humanidade, nós temos vários pontos, né? Historiadores na filosofia, na história do mundo, né? Documentos ali. E você sabe qual que é a distância entre o escritor e a primeira cópia da sua obra? Vou dar exemplo. Virgílio, ele viveu no ano 19 a.C. Você sabe quanto que foi feito a primeira cópia da obra de Virgílio? 350 anos depois. Vou para o segundo. Tito Livio, ele viveu no ano 17 depois de Cristo. Você sabe qual que é a primeira cópia que tem dos seus escritos? 500 anos depois. Horácio, ele viveu no ano 8 antes de Cristo. Você sabe qual que é a primeira cópia que tem dos seus escritos? 900 anos depois. Júlio César, ele viveu no ano 44 antes de Cristo. Gente, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Júlio César viveu no ano 44 antes de Cristo. Você sabe qual que é a primeira cópia que aparece das obras ou da existência de Júlio César? 900 anos depois. Você entende que eu estou te falando aqui agora? Eu vou continuar que tem mais nome. Eu ainda vou chegar em Platão. Mas você entende o que eu estou te falando? Que o cara viveu hoje, 900 anos depois de Júlio César, que vai ter a primeira cópia. E ninguém questiona a veracidade dos escritos de Júlio César. Ninguém questiona se Júlio César existiu ou não existiu.
né? Mas tem uns ateus aí, doutor, conhecidíssimo, que ele quer questionar a Bíblia. Vamos continuar? Cornélio Nepos, 32 a.C., primeira cópia do trabalho dele, 1.200 anos depois. Entra. Platão, tem alguém que questiona? Você já viu o professor de filosofia lá na sala de aula questionar a existência de Platão? Questionar algum escrito de Platão? Falar que os escritos de Platão se perdeu com o tempo e tal? Você já viu alguém vir com essa conversa que eles usam para a Bíblia? Platão, ele viveu no ano 347 a.C. Você sabe quanto tempo que demorou para ter a primeira cópia? 1.300 anos depois de Platão. Tucídides, ele viveu no 395 a.C., 1.300 anos depois que tem a primeira cópia. Eurípides foi no ano 407 a.C., a primeira cópia vai aparecer 1.600 anos depois. Eu estou te falando que o Evangelho de João foi escrito no ano 100 e tem cópia hoje do ano 120. Os documentos mais fiéis da humanidade hoje são os da Bíblia Sagrada. As fontes dos primeiros séculos confirmam a autenticidade do Novo Testamento. Vejamos apenas alguns exemplos. Olha, presta atenção nas datas. O Evangelho de Mateus, no ano 130. O bispo Pápias de Hierápolis, na Frígia, região da Ásia Menor, que foi uma das primeiras a ser evangelizada pelos apóstolos, fala do Evangelho de Mateus. Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois os traduziu como pôde. Isso quem cita é Eusébio de Cesareia, no livro História da Igreja, parte 3ª. Tá? Quem escreveu essas palavras, que foi Eusébio de Cesareia na Palestina, por volta do ano 300, escreveu a primeira história da igreja e ele dá o testemunho histórico de Pápias. Pápias nasceu no 1º século, isso é, no tempo dos próprios apóstolos. O apóstolo João ainda era vivo quando Pápias nasceu. Portanto, o testemunho de Pápias é inequívoco. Você entende que Eusébio de Cesareia, na outra aula do islamismo, eu citei Flávio Josefo, né, que foi um historiador ali da época dos apóstolos também. Hoje eu estou citando para você Eusébio de Cesareia, eu também tenho um livro dele aqui da história da igreja. Eusébio de Cesareia, ele está no ano 300 e ele cita Pápias. E Pápias, ele cita no ano 130 o Evangelho de Mateus. Você entende que eu estou falando de coisa ali, ó, do lado. Poxa, acabei de falar que Platão aqui, ó, vou voltar aqui que eu já não lembro mais. Ó, Platão, 1.300 anos de distância de Platão dos escritos. 1.300 anos de distância de Platão para os escritos de Platão. E eu tô te falando aqui que o Evangelho de Mateus foi citado pelo bispo Pápias, né, na região de Hierápolis, na Frígia, no ano 130. E o próprio Eusébio de Cesareia fala sobre a existência de Pápias no ano 300. Olha para você ver. Gente, não tem como falar que não é verídico, que não é fiel às Escrituras Sagradas. Outro testemunho importante sobre o Evangelho de Mateus é dado por Santo Irineu. Irineu viveu no ano 200. Né, no 2º século. Ele foi discípulo do grande bispo Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João. Irineu foi discípulo de Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo direto do apóstolo João, que escreveu o Evangelho, que viveu o Apocalipse, que escreveu o Apocalipse e tal. Então, ele foi discípulo de João e Irineu, na sua obra, ele conta... na sua obra contra os hereges gnósticos, também fala do Evangelho de Mateus, dizendo: Mateus compôs o Evangelho para os hebreus e na sua língua, enquanto Pedro e Paulo em Roma pregavam o Evangelho e fundavam a igreja. Olha, o Evangelho, vocês entendem que é muito próximo. Eu estou falando do Irineu, que era discípulo do Policarpo, que era discípulo do próprio apóstolo João, e ele está falando do Evangelho de Mateus. Não tem como, sabe, falar que não dá para confiar na Bíblia, né? Passou tanta tradução, foi escrita e mudada por homens.
Irmãos, estou te apresentando fato histórico. O Evangelho de São Marcos, o bispo de Herápolis, Pápias, né, no ano 130, ele dá o primeiro testemunho do Evangelho de Marcos. E ele escreve, conforme escreve Eusébio, Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor, mas mais tarde Pedro, ora, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar em oferecer composição ordenada das sentenças do Senhor, Marcos não nos enganou escrevendo conforme recordava. Tinha somente essa preocupação, nada negligenciado que tinha ouvido e nada dizer de falso. Isso está lá também no livro de Eusébio de Cesareia, na História da Igreja, volume 3, nas páginas 39 e também na página 15. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, o prólogo, né, do Evangelho de Lucas, usado comumente no século II, dava testemunho desse evangelho. Então, já no século II, outro que dá testemunho do século de João, do Evangelho de João, é Irineu. No século II, ele fala, enfim, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, publicou também o Evangelho quando de sua estadia em Éfeso. Ora, todos esses homens legaram a seguinte doutrina: quem não lhes dá assentimento despreza os que tiveram parte com o Senhor, despreza o próprio Senhor, despreza enfim o Pai, e assim se condena a si mesmo, pois resiste e se opõe à sua salvação, e é o que fazem todos hereges. Isso aqui é o livro, esse livro aqui é o livro de Irineu contra as heresias, e ele cita o Evangelho de João. Então, assim, eu estou citando, né? É por isso que a igreja, com toda a seriedade, fazendo uso da ciência, depois de examinar todas essas coisas, com todo o rigor que lhe é peculiar, não tem dúvida de nos apresentar os evangelhos como rigorosamente históricos. Você entende que às vezes as pessoas, quando você vai pregar para elas, quando você vai apresentar Cristo para elas, elas tentam desmoralizar a palavra de Deus, elas tentam desmoralizar as Escrituras. Eu disse aqui no começo dessa aula, se a pessoa começa a desmoralizar a Bíblia, se a pessoa começa a desmoralizar as Escrituras, logo ela desmoraliza tudo. Entende? Então, eu te apresentei aqui alguns dados, é lógico que eu estou apresentando só algumas coisas. Isso daqui não é que eu estou fechando o assunto, né? Eu só tô te incentivando a buscar mais um pouquinho, a ler mais um pouquinho, né? Eu só estou te incentivando a você buscar mais um pouquinho. Que olha para você ver, tem esses escritos da história da filosofia, as histórias do mundo, às vezes, da onde o cara viveu, para a primeira cópia, a primeira carta, o primeiro livro, 1000 anos separa, 1000 anos. Você já imaginou isso? Você já imaginou se a igreja, né, a igreja tivesse a primeira cópia do evangelho com 1000 anos de diferença? Jesus viveu, né, morreu no ano 33 depois de Cristo. Aí aonde que está a primeira cópia dos evangelhos? Está no ano 1000. A primeira cópia do Evangelho, que está falando sobre a existência de Jesus, foi 1000 anos depois que ele viveu, foi 1500 anos depois que Jesus viveu. Com toda certeza, você ia olhar para isso e ia falar, pastor, você me desculpa, mas não dá para confiar, né? Não dá para confiar. Nós estamos falando de 1000 anos de diferença, da onde Jesus nasceu e viveu, para a época que foi escrito sobre ele. E eu te daria razão, eu falaria, realmente é verdade, realmente é verdade, é muita distância. Agora, no caso que eu estou citando aqui para vocês, eu estou falando que as pessoas citaram os evangelhos 20 anos de diferença, 10 anos de diferença, 30 anos de diferença, citaram, escreveram sobre, a punho, né? Uma cópia, um manuscrito, né? Um manuscrito que é uma cópia do original, há 30 anos de diferença do original, é muito próximo hoje na história do mundo. Raros são os documentos históricos com tal exatidão, com tal comprometimento. Você sabe qual que é o ponto forte que eu citei aqui do vídeo que eu vi de uma menina que falou que era missionária cristã e se converteu ao islamismo, né? Eu vi esse vídeo e um dos vídeos que eu vi dela,
ela está tentando desmoralizar a palavra. Irmãos, se Satanás consegue desmoralizar a palavra, ele consegue desmoralizar tudo. Ele consegue parar a igreja. Se ele consegue desmoralizar a palavra, ele consegue colocar tudo, entendeu? Colocar tudo dentro da igreja. Então, o que acontece? Se Satanás, ele tira a eficácia, a eficiência e o poder da palavra, essa menina, né, que eu vi o vídeo lá, eu não vou citar o nome, mas que eu vi o vídeo, ela começou a descrer na palavra, ela começou a falar que a Bíblia tinha muita alteração, tinha muita coisa que mudou, que mexeu, que fez, que aconteceu, e começou a descrer na palavra. Agora eu te pergunto, o Alcorão, né, na outra aula nós vimos aqui, que ele foi escrito no ano 630. Olha para você ver, o primeiro manuscrito que a gente tem aqui é 130. 130 depois de Cristo. O Alcorão foi escrito, não estou falando de Velho Testamento, irmão. Não vou nem entrar no assunto Velho Testamento. Estou só falando de Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos manuscritos aqui no ano 130. Acabei de citar aqui Policarpo, Irineu, Eusébio de Cesareia, está tudo lá no início, assegurando a veracidade desses documentos, que não foi mexido, não foi mudado, não foi colocado, olha para vocês verem, entende? Então, aí 600 anos depois, vem o sujeito e escreve o Alcorão, aí fala assim, não, esse aqui, essa é a revelação, essa é a verdade, então assim, infelizmente, pessoas acreditam nessas conversas, né, nessas balelas que a Bíblia é um documento falso, adulterado, todo mundo mexe, todo mundo... Por quê? Porque eles querem descredibilizar a palavra de Deus. Só que, como eu disse, Deus vela pela sua palavra. O próprio Jesus falou assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então Deus vela pela sua palavra e esse o discipulado que eu quero passar para vocês hoje sobre a importância da palavra, citando o islamismo, citando o montanismo, que são, um vai além da palavra e começa a criar doutrinas que nada tem a ver com a Bíblia, e o outro foi para um lado totalmente espiritual e abandonou as escrituras, né? E a importância da palavra de Deus é crucial para a nossa vida, crucial para o nosso ser. A palavra é importante. Nós não podemos viver um culto, nós não podemos viver uma igreja, nós não podemos ser cristãos que aceitemos viver sem a palavra de Deus na nossa vida, sem a presença dessa palavra. Amém? Eu quero fazer uma oração e logo após nós vamos abrir a oportunidade para alguma pergunta, para algum comentário da palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, por esse estudo, por esse conhecimento. Obrigado, Senhor amado, por cada palavra que foi dita. Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa caminhar conosco, que o Senhor possa nos instruir, que a Tua palavra seja a nossa bússola, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, que possamos estar a cada dia mais cheios, tocados, transbordados pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós carecemos de Ti e estamos diante do Senhor a cada dia mais. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.